Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Este é o canal da TV Damásio no YouTube. Você sabe, este é o seu canal do direito. Uma grande alegria, uma satisfação ter você aí conectado conosco, assistindo mais uma aula especial deste projeto, do Damásio Educacional. Eu sou o Alexander Mendes Hakimi, sou professor aqui da Faculdade Damásio e é uma satisfação tê-lo aí assistindo a mais uma aula especial. E hoje, um tema importantíssimo, tema sempre recorrente na mídia e nos estúdios aqui da TV Damásio e de vários outros lugares também. O tema de hoje é aspectos gerais da responsabilidade ambiental e atualidades. Para tanto, foi convidada, para nossa alegria, para nossa satisfação, aqueceu de pronto o nosso convite e já está conosco a nossa expositora, doutora Angélica Aparecida Carvazan. Doutora Angélica, olá, tudo bem? Olá, tudo bem, doutor Hakimi? Muito bem. Satisfação poder participar dessa tarde de sol de sexta-feira com você nos estúdios Damásio. Fantástico, muito obrigado, doutora Angélica, sempre muito solícita aqui aos pedidos da Damásio, aos meus pedidos de modo particular, uma amiga de longa data, uma querida amiga de longa data, que eu tenho a satisfação de poder trazer até aqui nos estúdios da TV Damásio, no Damásio Educacional, aqui na TV Damásio, seu canal do direito no YouTube, para esta apresentação. A doutora Angélica Aparecida Carvazan é advogada e tem especialização em direito processual civil pela FMU, tem advogado na área ambiental, tanto em ações judiciais como na área administrativa, desde 2004. Foi membro da Comissão de Meio Ambiente da OAB de Pinheiros, também já foi membro da Comissão de Meio Ambiente da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. Também sempre tem auxiliado nas coordenadorias de meio ambiente, de direito ambiental, da Comissão do Acadêmico de Direito, quer seja na própria seccional da OAB de São Paulo, ou até mesmo agora na própria subseção do Butantã da OAB de São Paulo. Pessoa experiente, com larga experiência, portanto, na área ambiental, que vem nos trazer exatamente este tema, um tema importante, e que, repito, aspectos gerais da responsabilidade ambiental e atualidades. Doutora Angélica, tem a palavra para a sua palestra, à vontade. Obrigada, doutor Hakimi. Bom, eu vou procurar ser o máximo possível sucinta, porque, como o doutor Hakimi sabe, eu gosto de trazer as questões de uma maneira mais minuciosa, mas, infelizmente, temos uma hora e precisaríamos de muitas e muitas horas para tratar o tema de uma maneira mais profunda. Mas, de qualquer forma, nós sabemos, quando nós tratamos da questão da responsabilidade ambiental, nós estamos falando aí de uma responsabilidade que ela vai ser inserida tanto na questão, no direito administrativo, como no direito civil e no direito penal. Mas antes de nós adentrarmos nos aspectos do meio ambiente, da responsabilidade, nós devemos lembrar que a base estrutural do direito ambiental está definida nos artigos 1º, 2º, 170 e 225 da Constituição Ambiental. Portanto, para nós falarmos de qualquer questão ambiental, nós devemos primeiro nos ater à Constituição. Por quê? Porque é ela que recepcionou o artigo 3º da Lei 6938, que dispõe sobre a política nacional do meio ambiente. É também a Constituição, por meio do artigo 1º, inciso 3, que vai estabelecer em seus princípios fundamentais a dignidade da pessoa humana como fundamento destinado a interpretar todo o sistema constitucional.
por essa mesma razão, é que ela vem e recepciona o quê? O artigo 3º da política da PNMA, da Política Nacional do Meio Ambiente. Por quê? Porque ela que vai definir o que é meio ambiente, o que é degradação ambiental, né, o que é poluição, né, o grau dessa poluição, o que é poluidor, o que são os recursos ambientais. Portanto, é muito importante nós termos esse conhecimento prévio da importância da Constituição quando se trata do direito ambiental, do dano e da responsabilidade ambiental. Por quê? No artigo 225 da Constituição, quando ela diz no caput que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, veja, aqui nós já temos o quê? Nós já temos o conteúdo do direito indeterminado pertencentes ao todos. Por quê? Porque quando ele diz todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, nós estamos tirando aí a dicotomia público, privado e inserindo um terceiro bem, que é o bem ambiental, ou seja, o bem de uso comum de todos, né? Que é o bem de uso comum do povo e essencial à qualidade da vida. Portanto, nós temos aí, quando nós falamos que é um bem essencial à qualidade de vida, qual bem é esse? Quais são os bens ambientais? Esses bens ambientais, nós vai estar linkado ao artigo 6º da Constituição Federal, que ele vem tratar do quê? Dos direitos sociais, ou seja, do piso vital mínimo que o ser humano deve ter, que é o direito à saúde, direito à moradia, direito ao lazer, entre outros. Né? E nós vamos trazer também, no caput do artigo 225, um princípio da preservação ambiental, quando diz que é imposto ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. Então, por que esse preceito da prevenção ele é fundamental? Porque muitas vezes o dano ambiental ele é irreversível e irreparável. Por isso, é tão importante a prevenção, agirmos de maneira preventiva. Então, a regra é a prevenção. Então, quando nós temos um empresário que está na sua atividade, quando se trata de questões ambientais, é fundamental que ele haja de maneira preventiva, para evitar qualquer dano, que ele busque a licença ambiental, que ele busque a autorização ambiental, para poder exercer aquela atividade, ou, em alguns casos, para poder intervir no meio ambiente com a prévia autorização do órgão ambiental, para que ele não recaia em ilícitos ambientais que nós falaremos mais adiante. Portanto, esse dever do poder público e da coletividade, veja, não é só do poder público, é da coletividade. O que isso significa? Que não é só o Ministério Público que tem o dever de defender o meio ambiente, todos nós temos esse dever, todos nós temos esse poder de defender o meio ambiente. Angélica, mas como que nós podemos defender o meio ambiente, já que é imposto à coletividade esse dever? Mais adiante, nós falaremos um pouco sobre o tipo de ações que nós podemos entrar. Então, como, por exemplo, a ação popular. E preservá-los para quê? Por que defender o meio ambiente? Porque nós devemos defendê-los em prol tanto da geração atual, a nossa, quanto das futuras gerações, né? Que aí nós temos o quê? Um princípio importante, que é o princípio do desenvolvimento sustentável. E esse princípio do desenvolvimento sustentável está linkado a outro artigo da Constituição Federal, que é o artigo 170,
Por que ele está linkado ao artigo 170? Que ele vai falar o que, o artigo 170? Ele vai trazer os princípios gerais da atividade econômica. Então, perceba-se que a ordem econômica, ela é fundada tanto na valorização do trabalho humano, como na livre iniciativa. E qual é a finalidade? A finalidade é assegurar a todos o quê? A existência digna. Veja que o artigo 170, quando ele fala sobre a ordem econômica e financeira do país, ele vai mencionar o princípio basilar que está lá no artigo 1º da Constituição, inciso 3, que é a dignidade da pessoa humana. Dentro do quê? Dentro dos direitos fundamentais inseridos no artigo 6º, que é o piso vital mínimo. E o que ele vai trazer? Ele vai trazer no artigo 170, que se deve observar o quê? O princípio da defesa do meio ambiente. Portanto, o que nós verificamos nesse link do caput do artigo 225 com o artigo 170? Nós temos a relação econômica do bem ambiental com o lucro que ele pode gerar. Mas de que maneira? De uma maneira harmônica entre a economia e o meio ambiente. Quando nós não temos essa harmonia entre a economia e o meio ambiente, nós temos aí a degradação ambiental. E as medidas judiciais, as medidas administrativas para combater essa degradação, essa desarmonia que acontece. Até mesmo porque nós temos que lembrar que o nosso sistema econômico, ele é um sistema capitalista para se gerar o lucro, né? E nós utilizamos os bens ambientais para gerar esse lucro. A questão não é é certo ou errado gerar? Não, precisamos gerar lucro. A questão é como nós geramos esse lucro, né? Nós devemos tirar do meio ambiente o lucro, entretanto, de uma maneira que nós não vamos prejudicar as futuras gerações. Por isso que a Constituição, já em cumprimento às normas e que o Brasil foi signatário em pactos internacionais, né, em reuniões, em conferências internacionais de Estocolmo, das Nações Unidas, em que nós temos os princípios, esses princípios foram inseridos, então, no nosso ordenamento jurídico, ou seja, o Brasil, ele recepcionou esses ditames internacionais para que o país tenha uma visão externa, uma visão internacional receptiva, porque hoje nós sabemos que se nós causamos danos ao meio ambiente, sofremos retaliações internacionais. Portanto, nós podemos verificar aí como princípios basilares do direito ambiental, princípios do poluidor-pagador. O que significa esse princípio? Ele tem um caráter preventivo, quando ele busca evitar a ocorrência de danos ambientais. Entretanto, quando ocorre o dano, esse princípio poluidor-pagador, ele tem um caráter repressivo, porque ele vai buscar a repressão de quem causou esse ilícito. E outro princípio importante, o princípio da participação, que estávamos falando até agora, que é da participação da coletividade e do poder público. Né? Quais são esses elementos da participação para a efetivação conjunta de ações em prol do meio ambiente? É a informação e a educação ambiental. Por isso que essa participação por meio da informação e da educação ambiental, seja ela formal ou informal, ela é extremamente importante para que se cumpra o princípio da prevenção. Né? Outro princípio importante também é o princípio da vedação ao retrocesso. Né? Nós não podemos
retroceder na legislação. Se nós temos normas ambientais que limitam os atos dentro, inclusive, da sua propriedade particular, nós não podemos retroceder e tomar medidas, legislações, atos administrativos que retroagem, que voltem, né? Por exemplo, nós temos aí a questão atual do licenciamento ambiental que está sendo discutido. Veja bem, se busca uma menor burocracia para que o processo corra de uma maneira mais célere. Sim, isso é importante, porém, nós não podemos, com isso, eliminar fases, etapas importantes de um licenciamento ambiental, porque se nós fizermos isso, nós estaremos retrocedendo nas normas, e esse retrocesso, ele é por lei e pelos princípios que nós aderimos, inconstitucionais, digamos assim, né? Por quê? Justamente porque esse retrocesso ele vai decorrer do sistema jurídico constitucional. Então, se a legislação brasileira retrocede, ela está ferindo um princípio constitucional, portanto, ela é inconstitucional. Mas, bom, comentamos aqui da Conferência das Nações Unidas, né? Mais recentemente nós tivemos aí a Lei 9.605, que trata das infrações administrativas e penais, né? das sanções penais e administrativas derivadas da conduta da atividade lesiva ao meio ambiente, lembrando que a 9.605, ela inaugurou o procedimento administrativo próprio, as suas determinações. Nós podemos verificar isso nos artigos 70 a 76 da lei, também no artigo 79 e 79A, tá? E, subsidiariamente, a 9.605, nós vamos aplicar quais leis? Nós vamos aplicar a Lei 9784 de 99. Essa lei, ela regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Também a Lei 10.177 de 98, que ela regula o processo administrativo no âmbito da administração pública. Subsidiariamente, a Lei 9.605, nós vamos ter o Código Penal e o Código de Processo Penal. Portanto, a regra aqui não é a utilização da lei geral, mas sim da lei específica, como geralmente ocorre. E outra legislação mais recente, aí de 2000, não tão recente, mas de 2008, nós temos o decreto regulamentador 6514. Esse decreto, ele dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente. Ele também estabelece o processo administrativo federal para apuração das infrações. E ele tem amparo na Constituição Federal, no artigo 84, inciso 4. E sua finalidade, qual é? É pormenorizar as disposições gerais e abstratas da lei. Portanto, muitas vezes, se nós verificarmos a Lei 9.605, no artigo 72, ela vai tratar o quê? Ela vai tratar das sanções administrativas. Então, essas sanções administrativas, o decreto regulamentador 6514, ele vai trazer de uma maneira mais detalhada a questão das infrações, das sanções, do que deve ser feito. Nós temos doutrinadores que entendem que esse decreto é inconstitucional.
Mas nós não vamos adentrar aqui nesse assunto, por quê? Porque nós vamos nos estender e esse é um assunto que precisaria de uma aula específica para ele, né? E em 2011, nós tivemos também a Lei Complementar 140. Veja, são todas essas legislações comentadas que são aplicadas de maneira subsidiária. O que diz, então, a Lei Complementar 140 de 2011? Ela vai fixar normas sobre a cooperação entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum. Por que da competência comum? Porque se nós formos lá no artigo 23 da Constituição Federal, nós iremos verificar nos incisos 3, 6 e 7, também no caput e no parágrafo único, nós vamos verificar o quê? Que a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, eles têm competência comum relativa à proteção ambiental, à proteção do meio ambiente e ao combate da poluição, em qualquer das formas, para a preservação da flora, da fauna e das florestas. O que isso significa? Por que foi importante essa lei complementar? Porque até 2011 havia uma insegurança, né? Quem deve fiscalizar? Quem deve autuar? Já que a competência comum é relativa, a competência comum é comum, a competência da União, dos estados, do Distrito Federal e do município. Por exemplo, se eu tenho uma propriedade, a Polícia Ambiental vai e autua, né? Aí chega o município, vai lá e autua também. Aí chega o IBAMA, vai e autua. Veja, quem pode autuar? Todos eles podem autuar? Sim, pelo artigo 23 da Constituição Federal, a competência comum. Então significa que eu vou ter 3 autuações pelo mesmo fato? Não, não significa que você vai ter 3 autuações pelo mesmo fato. Significa que, a partir de 2011, a lei complementar disse o seguinte, olha só, quem tem que aplicar a sanção administrativa é o órgão competente para conceder aquela licença ambiental. Ótimo, isso significa, isso deu o quê? Deu um respaldo para que nós tivéssemos uma segurança maior, né? De forma que, se a responsabilidade para se obter aquela autorização ambiental é do município, cabe ao município promover a autuação quando há uma degradação ambiental. Isso significa que a polícia ambiental, que representa o Estado, não possa ir lá e fazer a autuação? Não, a polícia ambiental pode ir lá fazer a autuação se ela verificar que houve um crime ambiental. Justamente por quê? Porque ela tem essa competência comum do artigo 23 da Constituição. Mas, pela Lei Complementar 140 de 2011, ela verificando que é uma autuação, né, que a competência é da prefeitura, ela deve remeter esse auto de infração para a prefeitura. Vamos dar um exemplo? Exemplo, uma propriedade, ela faz a supressão de uma vegetação nativa, né? Nós temos aí, suponhamos que faça a supressão de 10 exemplares de árvores exóticas no município de São Paulo. Veja, o município de São Paulo tem legislação própria e que diz que todos os exemplares de árvores, seja nativa ou exótica, elas devem ter a autorização ambiental para que se proceda a subtração dessa árvore, desse exemplar arbóreo. Se a pessoa não tem,
ela assume o risco de ser autuado e aí ela vai responder administrativa, civil e penalmente, dependendo dos casos. Pois bem, o proprietário fez a supressão desses 10 exemplares de vegetação exótica no município de São Paulo, sem autorização ambiental, né? A Polícia Ambiental apareceu, teve uma denúncia dessa supressão, a Polícia Ambiental foi até o local e instaurou ali começa a instauração do processo administrativo, né, através do auto de infração. Pois bem, esse auto de infração, a Polícia Ambiental, verificando que é competência do município, ela deve autuar e mandar para o município. Por que é do município? Pelas características. Veja, não está dentro de uma área de preservação permanente, são árvores isoladas, né? A competência do município. Entretanto, quando se trata de uma mancha de vegetação, a competência passa a ser do Estado. Aonde nós vamos verificar se é competência do Estado ou competência do município? Veja, nós falamos do decreto regulamentador 6514 de 2008. Ali nós temos as especificações de quando é competência do poder público municipal ou quando é estadual. Então, a importância da Lei Complementar 140 é nesse sentido, porque ela vai direcionar o órgão ambiental que melhor vai tratar o assunto. Mas eu acredito que tenha ficado de uma maneira, precisaremos, claro, aprofundar, mas que vocês tenham compreendido essa questão da Lei Complementar 140 e da sua importância, né? A polícia, e vou refrisar, a Polícia Ambiental apareceu no local, a competência é do município, a Polícia Ambiental deve encaminhar esse auto de infração para o município. Em contrapartida, se tem um município que vai e autua, porém, é de competência para instaurar, para aquela infração ambiental, deveria ter sido requerido o seu processo administrativo no órgão estadual, então o município vai encaminhar para o órgão estadual. Então, como podemos verificar aí, o que nós temos? Nós temos o quê? Uma tríplice responsabilidade do poluidor. Quais são? A civil, a administrativa e a penal. A responsabilidade civil, ela é objetiva e solidária. A responsabilidade administrativa, ela está ligada ao poder de polícia enquanto administração pública. E a responsabilidade penal, ela é uma responsabilidade subjetiva, né? Por quê? Porque é necessário se identificar o nexo causal mais o dolo ou então a culpa do agente. E a responsabilidade penal, ela é individual. Então, o que significa? Que o infrator, ele vai responder na proporção da sua participação. E sobre a responsabilidade administrativa, né? O que nós estávamos falando agora há pouco, os entes federativos, eles têm competência comum para proteger o meio ambiente, né? Nós temos aí o artigo 23, inciso 6, e o artigo 24, inciso 6 da Constituição Federal. Porém, nós temos que nos ater à Lei Complementar 140 de 2011, para que seja direcionado ao órgão ambiental que tem o poder de emitir uma autorização ambiental referente àquele bem que foi degradado. Também a responsabilidade ambiental, ela está
amparada na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que é 6938 de 81. Né? Por quê? Porque ela vai atribuir ao CISNAMA, aos órgãos ambientais, aos órgãos estaduais, aos órgãos municipais, a responsabilidade pelo controle e pela fiscalização das atividades. Essas atividades que são capazes de provocar o quê? Uma degradação ambiental. E a Lei 9.605, ela também inclui como habilitados para a lavratura do auto de infração e de instauração do processo administrativo todos os funcionários dos órgãos ambientais integrantes ao CISNAMA. E quando nós falamos que a responsabilidade administrativa está ligada ao poder de polícia, significa o quê? Que nós temos aí, nesse poder de polícia, os atributos presentes, os atributos da discricionariedade, autoexecutoriedade, da coercibilidade, né? Porém, esse poder de polícia, ele deve respeitar a legalidade do ato, né? Sem que ele não pode agir com arbitrariedade, né? E deve sim ter uma consciência social. E os princípios informadores da responsabilidade civil ambiental? Veja, nós temos os princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e o princípio da eficiência. Já no decreto que nós estávamos falando agora há pouco, que é o Decreto Federal 6514 de 2008, nós temos quais princípios que vão informar a responsabilidade administrativa ambiental. Também o princípio da legalidade, da finalidade, da motivação, da razoabilidade, da proporcionalidade, da ampla defesa, do contraditório, da segurança jurídica, do interesse público e da eficiência. Ah, mas aí você vai me perguntar, mas Angélica, por que eu preciso conhecer esses princípios? Por quê? Porque quando nós como advogados, nós vamos defender quem? Nós vamos defender o infrator, né? Aquele que comete o ilícito ambiental. E nesse caso, nós como advogados do infrator, nós temos que verificar se aquele ato aquele ato vinculado àquela infração ambiental, né, se aquele ato da lavratura, aquela lavratura do auto de infração, da instauração do processo administrativo, se ele seguiu esses princípios. Por quê? Porque ele precisa seguir, ele precisa ter uma motivação, né? Precisa ser proporcional, precisa se dar a ampla defesa ao contraditório, o direito da ampla defesa e do contraditório. Né? Porque se não seguir todos esses requisitos, esses princípios constitucionais, esses princípios legais, o que nós temos? Nós temos uma nulidade desse auto de infração. Então, quando nós estamos diante de um auto de infração, numa lavratura de um auto de infração, e nós percebemos que dentro dessa lavratura há um erro formal, nós devemos atacar esse erro formal na defesa, na defesa prévia, em primeiro grau, na instância administrativa. E há todo um procedimento administrativo interno que, ao reconhecer que realmente houve um erro na formalidade, quando se instaurou esse procedimento administrativo, né, esse procedimento vai ser anulado. Significa que não vai mais se tratar esse assunto dessa infração? Não significa isso. Significa que vai ser feito um novo auto de infração, e nesse novo auto de infração vai se sanar os erros cometidos
naquele auto nulo, né, que foi anulado. E vai ser feito um novo auto de infração, né, dentro do que realmente aconteceu. Então, por exemplo, se nós temos na lavratura aí de um auto de infração, eles motivam a motivação, supressão de vegetação nativa em área comum, né? Supressão de 10 exemplares de vegetação exótica numa área comum. Bom, vamos até a propriedade, vamos até o local da infração. O que nós verificamos? Verificamos que não foram 10 exemplares de árvore, foram 8, por exemplo. O que nós devemos fazer? Bom, há um erro nesse auto de infração. Por quê? Porque o número de árvores não corresponde ao que de fato ocorreu. Significa assim, houve uma infração, mas não como está descrita. Então, esse auto de infração ele deve ser anulado e vai ser emitido um novo auto de infração em que contenha 8 exemplares e não 10. E a natureza jurídica da responsabilidade administrativa? Veja, nós temos aqui que a culpa, né, o dolo é a culpa. Não, a culpa é a exceção. Né? Quando você fala em culpa administrativa, quando você tem hipóteses pré-fixadas no ordenamento jurídico. Se não tiver no ordenamento jurídico as hipóteses da culpa, somente quando há o dolo. Há uma outra corrente, e essa corrente, por quê? Porque essa corrente, ela fala da responsabilidade objetiva. Então, a responsabilidade, ela é involuntária. Mas há uma segunda corrente administrativa que ela vai falar o seguinte, que a responsabilidade administrativa ambiental, ela é subjetiva. O que isso significa? Que é imprescindível a culpa. Ou seja, aqui me explicando melhor, a intenção de se cometer aquele ato ilícito. Certo? Então, um exemplo. Eu contrato uma empresa e essa empresa vai transportar um produto químico para mim. Eu comprei o produto químico dessa empresa. No meio do caminho, ocorre um dano ambiental. Né? Esse transporte, o material químico que estava nesse transporte, ele é vazado e ele causa um dano ao meio ambiente, um dano à flora, ou à floresta, enfim, ele causa um dano. Pela primeira corrente, que é a responsabilidade objetiva, eu, empresa, que comprei aquele produto da transportadora, eu sou corresponsável. Por quê? Porque não importa se eu tive ou não intenção daquele ato, não importa se fui eu quem praticou ou não aquele ato que causou aquele dano. O que importa é que se não fosse, qual é o raciocínio dessa primeira corrente? Que se não fosse o meu pedido de transportar aquele produto, o dano ambiental não teria ocorrido. Portanto, eu assumi o risco de ter aquele dano no caminho, no transporte desse produto químico, e eu sou tanto responsável por aquele, pela responsabilidade administrativa, quanto a quem diretamente cometeu aquela infração. Essa é a primeira corrente. A segunda corrente já diz o seguinte: não, embora você tenha contratado a empresa para lhe fornecer o produto químico, né, a responsabilidade do transporte é da empresa que você comprou o produto.
Portanto, você não teve culpa, você não foi responsável por aquele ato ilícito, por aquela infração, por aquela degradação. Então, você não pode ser responsável administrativamente. Ou seja, você não vai pagar uma multa ambiental por conta disso. Quem vai pagar a multa ambiental é somente a empresa que transportou, que está diretamente ligada àquela infração, né? E nesse sentido, dessa segunda corrente, já o ministro Celso de Mello, já há um bom tempo, já se posicionou a favor dessa corrente, pelo ADIM número 3541/1 STF. Certo? E mais recentemente, o que nós tivemos? A primeira sessão do STJ consolidou o entendimento de que a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva. Então, olha só, nós já temos aí o direcionamento do STJ, já determinando nas decisões que a responsabilidade administrativa, ela é subjetiva, né? Isso vocês podem verificar, por exemplo, pelos embargos de divergência no recurso especial, os embargos número 1318051, do ministro Mauro Marques, processo do Rio de Janeiro. Então, nós, com relação a essa natureza jurídica, podemos perceber esse caminho que se consolida na justiça pela responsabilidade administrativa ambiental subjetiva. Ah, tá bom, então já significa que a polícia ambiental vai, no caso, um exemplo, polícia ambiental, né? Nós temos aí, vamos voltar ao caso lá da supressão das árvores, né? Das árvores exóticas em área comum, cuja supressão foi feita no município de São Paulo. A responsabilidade aí de árvore comum, de árvores isoladas no município de São Paulo é de competência do município de São Paulo e não do estado. Mas a polícia ambiental foi lá e fez a autuação, né? Nós tínhamos, então, 3 pessoas no local cortando as árvores. Como que vai se proceder a essa responsabilidade? Quem vai ser autuado? Vai ser um auto de infração para cada um? O proprietário vai ser autuado? Ah, mas o proprietário não estava cortando, né? Mas como que vai ser? Veja, como que vai ser essa responsabilidade administrativa? O Estado de São Paulo tem aplicado a sanção administrativa à conduta, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, seja essa jurídica de poder público ou de poder privado, é responsável. Quando se há essa violação, seja do uso do gozo, da proteção ou da recuperação dos recursos ambientais. Então, nós temos aí essa conduta, seja do proprietário, ou seja, daquele que está diretamente cortando aquela árvore. Então, nós temos o quê? Nós temos a responsabilidade direta e indireta. E nós vamos ter um auto de infração para cada um dos agentes. São 3 pessoas, a Polícia Ambiental de São Paulo aplica 3 autos de infração para cada uma dessas pessoas, mais um outro auto de infração para quem? Para o proprietário do imóvel. Então, nós vamos ter aí 4 autos de infração para um dano ambiental que ocorreu numa propriedade. Se tivéssemos 5 pessoas trabalhando ali, cortando aquelas árvores, seriam 6 autos de infração.
uma para o proprietário e mais 5 autos de infração para cada uma daquelas pessoas. Todas elas respondendo integralmente pelo dano. E nós temos o quê? Nós temos aí, qual é a regra? Inversão do ônus da prova. A quem cabe provar que não foi o ilícito ambiental? A prova cabe ao agente que cometeu esse ilícito. A conduta, ela é instaurada a partir de um ato administrativo. Então, como que funciona esse ato administrativo? Nós temos a lavratura do auto de infração, em que deve-se ter nessa lavratura, como nós já mencionamos, né, a presunção da legitimidade, ou seja, as razões de fato e os fundamentos de direito, que é a legalidade. E o ônus da prova vai ser suportado por quê? Pelo infrator. Temos excludentes de responsabilidade na administrativa? Sim. Né? Quando que ocorre a excludente de responsabilidade? Nos casos de caso fortuito, força maior ou por fatos de terceiro. Um exemplo, eu tenho uma propriedade e numa certa noite, uma parte dessa minha propriedade, que tem vegetação nativa, é incendiada. Eu tomo todas as cautelas possíveis, eu tomo as medidas necessárias assim que eu tenho conhecimento desse incêndio. Entretanto, eu não vou na polícia fazer um boletim de ocorrência do que ocorreu. Né? E passam uns dias, eu tenho a visita da Polícia Ambiental na minha propriedade para efetuar a autuação em razão do incêndio. O certo é já ter um boletim de ocorrência, porque esse boletim de ocorrência preventivo vai denunciar um incêndio de autoria desconhecida. Mas eu não sei quem foi, tudo bem, mas é necessário que se faça de primeira mão o boletim de ocorrência. A Polícia Ambiental chega na propriedade, você tem um boletim de ocorrência, verificando a veracidade dos fatos, muito provável ela não vai aplicar uma sanção administrativa, não vai ter uma lavratura de um auto de infração. Entretanto, se o proprietário não teve essa medida preventiva de um boletim de ocorrência, a autuação vai surgir. E outras vezes, o que nós temos? Nós temos a própria Polícia Ambiental, mesmo com a autuação, mesmo com o boletim de ocorrência, ela vai fazer a autuação. Aí, nesse caso, cabe na defesa se alegar que foi um fato de terceiro, ou então foi uma força maior que causou aquilo. Mas veja, quem sempre vai provar isso é o infrator. E quando, por exemplo, nós temos aí um caso que aparentemente é uma excludente de ilicitude, né? Por exemplo, nós temos uma barragem de água e que é rompida dentro de uma propriedade. Essa barragem foi rompida em razão de um movimento de terra. Houve um movimento de terra e esse movimento de terra, de solo, fez com que essa barragem viesse abaixo. Nós temos aí um caso de força maior, né? Um derivado da natureza. A princípio, é uma excludente de responsabilidade. Porém, quando se verifica que houve
uma negligência, né, um ato, uma omissão, por exemplo, do proprietário, que deveria ter feito manutenção naquela barragem e não fez, ele contribuiu para que houvesse esse deslizamento, né, que essa barragem fosse rompida. Se ele contribuiu, seja por sua ação ou sua omissão, nós temos aí caracterizada a responsabilidade desse infrator, né? Porque houve o que nós chamamos de concausa, né? Que é o quê? É a configuração da responsabilidade administrativa quando o fato tido como delituoso resultar da combinação entre o comportamento culposo, seja omissivo ou comissivo, do infrator, e a ocorrência de uma excludente de responsabilidade. Então, nesse caso, assim, se eu fui negligente, se eu fui omissa, ou se eu tiver alguma ação que agravou aquela situação, que se eu não tivesse agido daquela maneira, não teria acontecido, eu vou responder da mesma forma. Não se pode falar, nesse caso, em excludente de responsabilidade, porque não foi um fato da natureza, foi um fato humano que agravou as questões da natureza. E com relação às infrações administrativas, nós já comentamos aqui, elas estão inseridas na Lei 9.605, de 98, nos artigos 70 a 76, e no artigo 79 e 79A. Também nós temos aí as infrações administrativas elencadas nos artigos 24 a 93 do Decreto 6514 de 2008. Lembrando que esse elenco, ele não é exauriente. Tá? Então, nós temos as sanções administrativas em sentido estrito e as sanções administrativas, as sanções restritivas de direito. As sanções administrativas em sentido estrito, elas estão linkadas no artigo 72. Então, nós temos, no inciso 1, a advertência. Quando se aplica a advertência? Se aplica a advertência pela inobservância do dispositivo da lei. Então, um exemplo, quando nós temos uma degradação ambiental de baixo impacto, né, ou seja, a lesão ao meio ambiente foi uma lesão de um impacto ambiental pequeno, digamos assim, quem vai verificar isso é o responsável técnico, é ele quem vai dizer qual foi o resultado daquela degradação, qual foi o impacto daquela degradação. Se a degradação teve um baixo impacto, se aplica a advertência, né, para que a pessoa, num período geralmente de 30 dias, tome as medidas necessárias para reparar aquele dano. No caso, se a pessoa não observa essa medida, ela não responde, ela não aplica as medidas que lhe foram impostas, né, e ignora aquele auto de infração, né, ele vai deixar de ser, vai ser feito um novo auto de infração, ele vai deixar de ser advertência, passará a ser multa. Então, se transforma aquele auto de advertência em multa simples, gerando a pessoa mesmo assim, se tornou multa simples, não fez nada, o que ocorre? Aquele débito vai para a dívida ativa e vai se responder como qualquer outro tributo na esfera tanto administrativa quanto na esfera civil.
Claro, lembrando que a importância do que nós falamos agora, né, a questão da culpabilidade. O órgão ambiental instaurou o inquérito, instaurou o auto de infração ambiental, o processo administrativo, verificou que a pessoa não teve culpa, ela vai se defender pela corrente que fala da responsabilidade subjetiva. Ela vai peticionar e vai defender a corrente da responsabilidade subjetiva. Voltando àquele exemplo do transporte, olha, eu contratei a empresa para que ela me fornecesse o produto. Eu não tenho responsabilidade sobre o transporte dela. Se eu não tenho responsabilidade sobre o transporte dela, eu não posso arcar com nenhuma sanção administrativa. É ela que vai ter que responder administrativamente pelo dano que ela causou. Mas é óbvio que eu vou ter que provar que eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre isso. De todas as formas lícitas, eu posso fazer essa prova. A multa simples. Quando ocorre a multa simples? A multa simples, nós temos o artigo 6º da Lei 9.605, que ela fala o seguinte, que para a imposição e a gradação da penalidade, a autoridade competente, ela deve observar 3 requisitos. Quais são? A gravidade do fato, tendo em vista a motivação da infração e as consequências tanto para a saúde pública quanto para o meio ambiente. Vai se verificar também os antecedentes do infrator. Se ele já cometeu outros ilícitos ambientais, se ele já cometeu outros ilícitos ambientais, a consequência vai ser uma. Se ele nunca cometeu nenhum ilícito ambiental, é o primeiro, isso deve se levar em consideração para a imposição e gradação da penalidade. E o terceiro requisito é a situação econômica do infrator, no caso da multa, em nenhum extremo. Então, se eu sou uma pessoa simples, cometo um ilícito ambiental e há uma multa, eu não tenho condições de pagar essa multa, há aí uma possibilidade de se transformar essa multa em trabalhos prestados para a sociedade, para a coletividade. O que mais? Tá. E qual que é o que está no inciso, está no parágrafo 4º do artigo 72, essa possibilidade da multa simples ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente. Né? E há outros casos, né, em que há a multa diária também. Né? Aonde que nós encontramos a multa diária? No inciso 3 do artigo 72 da 9.605. E qual é a aplicação nesse caso? O que vai se aplicar? Vai se aplicar o parágrafo 5º da lei. O que diz o parágrafo 5º do artigo 72 da lei? Ele fala que a multa diária será aplicada sempre que o cometimento da infração se prolongar no tempo. Então, para que se cesse aquela infração, aplica-se uma multa diária, que é uma maneira coercitiva de impedir que aquele dano continue sendo feito, né? Que ela se estenda no tempo, ela deixa de se estender no tempo. Enquanto aquele dano se estender, a pessoa, o infrator, vai pagar uma multa diária.
Bom, e com relação às sanções restritivas de direito? As sanções restritivas de direito estão no artigo 72, inciso 11, parágrafo 8º, inciso 1 a 5 da 9.605. Também no decreto regulamentador 6514 de 2008, no artigo 3º, inciso 10. As sanções restritivas de direito, quais são elas? Suspensão de registro, licença ou autorização, cancelamento de registro ou da licença ou da autorização, a perda ou a restrição de incentivos e benefícios fiscais, a perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento, em estabelecimentos oficiais de crédito e a proibição de contratar com a administração pública. Veja só, nós temos aí essas medidas. Um exemplo disso, eu tenho uma autorização para supressão de 8 árvores. Eu entrei com pedido, tive a autorização para proceder àquela supressão, é feito todo um procedimento, se sabe quais são os exemplares. Entretanto, ao invés de eu proceder à supressão daquelas 8 árvores, eu penso o seguinte, não, eu vou tirar 14 árvores, né? E nessas 14 árvores, ninguém vai vir aqui, então eu posso tirar. Então, a pessoa assumiu um risco. Veja, se ela assumiu o risco, houve uma denúncia, o órgão ambiental foi até o local, verificou, ele vai responder o seguinte, mas eu tenho autorização para supressão dessa vegetação. Está aqui minha autorização. O agente ambiental vai analisar aquela autorização, verificando, no caso, que ele tinha autorização para suprir, né, fazer a supressão de 8 árvores, e ele retirou 14 árvores, derrubou 14 árvores, né? Então ele vai ser autuado? Com certeza ele vai ser autuado. Mas ele vai ser autuado nas árvores a mais que ele cortou? Não. Ele vai ser autuado em todas as árvores, nas 14 árvores. Por quê? Porque se aplica a sanção restritiva de direito ao cancelamento daquela autorização, e o que ele antes tinha a possibilidade de cortar, ele deixa de ter, e ele passa a ser um infrator de todas aquelas árvores, inclusive a que ele já tinha obtido a autorização. Por isso a importância da sanção restritiva de direito. E o prazo da sanção restritiva de direito? Veja, o prazo ele pode ser de até 3 anos, para sanções mais previstas no inciso 5, certo? O que diz o inciso 5 do artigo 72. Deixa eu buscar aqui, só um minuto. Bom, aqui no o inciso 5, ele vai falar justamente da proibição de você contratar o poder público e das infrações ambientais que têm maior potencial ofensivo. Ou então, vai se aplicar um período dessa sanção de 1 ano. 1 ano é, no caso de uma
uma infração mais amena, né, com potencial ofensivo menor. Bom, e as medidas acautelatórias, né, que são aquelas medidas que devem ser tomadas conjuntamente às medidas restritivas. Nós temos aí a apreensão, a destruição, a inutilização de produtos, a suspensão de vendas, de fabricação, embargos de obras, ou então demolição de obras, e a suspensão parcial ou total das atividades, né? Veja bem, nesse caso das medidas acautelatórias, nós temos verificado, nós vamos apreender o quê? Vai se apreender o que se utilizou para se cometer aquele ilícito. Então eu cortei a árvore, eu utilizei uma motosserra. O que você vai ter? Você vai ter a apreensão dessa motosserra, certo? E essa apreensão, ela vai, muitas vezes, ela vai ter um destino, ou ela vai ser inutilizada, ou então ela vai ser revertida em prol de atividades de preservação ambiental, né? Um exemplo, eu tenho apreensão de pássaros, né? Essa apreensão de pássaros, nós vamos verificar, nós teremos o quê? Teremos aquelas gaiolas, né, em que os pássaros estavam. O que vai ser feito? Vai ser feito a destruição. Ou então nós temos um trator, né? Esse trator ele vai ser apreendido. Ou quando é uma atividade, né? Vai se verificar a degradação, o risco dessa atividade, e essa atividade você vai ter embargos de obra ou da atividade até uma demolição da obra. Isso vai depender de cada caso, né? E também você pode se aplicar a suspensão parcial ou total da atividade daquela empresa. Quando se é animal, né? Se apreendeu animal, os animais foram apreendidos. Se tratando de animal silvestre, esses animais, eles vão ser direcionados ao seu habitat natural. Muitas vezes esse animal, ele está debilitado, né? Ele vai passar por cuidados para que ele possa ser colocado no seu habitat de uma maneira segura. Há, inclusive, animais que, dependendo da situação que se encontram, eles não voltam mais para o habitat. Não é possível o seu retorno ao seu habitat. Nesses casos, eles vão para fundações, eles vão para zoológicos, eles são mantidos sob os cuidados depende, se for pássaro, nós temos aí os cuidados das... me fugiu da cabeça agora, meu Deus. É tanta informação na cabeça da gente, né? De um jardim zoológico, enfim, de qualquer entidade que tenha caráter científico, que tenha competência para cuidar daquele animal. Se é um animal doméstico, ou se é um animal exótico, nós teremos aí uma conservação, uma proteção integral, né? E nós temos esse animal doméstico, verificar também a capacidade dele de se voltar, por exemplo, animal doméstico, vai se cuidar dele. Se é um animal que sofreu maus tratos, um cachorro que sofreu maus tratos, ele foi resgatado, ele vai passar por uma série de cuidados, inclusive para que, se ele se tornou um animal agressivo, para que ele deixe de ser um animal agressivo. Bom, e quando se é um produto perecível? Quando se é um produto perecível que é apreendido,
vai se fazer a avaliação daquele produto e, em seguida, a doação. Quando se é um produto não perecível, qual o procedimento na infração? Ele é destruído ou então ele é doado, como eu comentei agora há pouco, a instituições científicas, culturais ou educacionais, né? E os instrumentos, né? No caso, a motosserra, né? Eles podem ser vendidos, eles podem ser destruídos, como eles podem ser doados. E no caso desses bens apreendidos, quem deve fazer a guarda deles? A guarda deles deve ser feita pelo órgão ou pela entidade responsável pela fiscalização. Há exceções? Sim, há exceção quando se pode ter um fiel depositário, né? O próprio autuado pode ser o fiel depositário? Pode, desde que não traga risco de utilização em novas infrações. Então, se verificar que aquele proprietário que foi autuado, por exemplo, dos pássaros, né, que não houve maus tratos àqueles animais estão bem. Ficar com o proprietário até se resolver o procedimento administrativo, não há risco para aquele animal, o proprietário pode sim ser o fiel depositário. E com relação à competência para a lavratura do auto de infração? A competência da lavratura do auto de infração compete a quem? Quem pode, então, no caso, proceder? As autoridades ambientais, seja elas funcionários públicos, integrantes do CISNAMA, ou então dos agentes de capitanias de portos, ou então do Ministério da Marinha, né? E aqui do CISNAMA, nós podemos pegar da esfera da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. E a apuração da infração administrativa? Veja, nós temos duas formas de se instaurar a infração administrativa, seja a pedido do interessado ou uma apuração ex officio. A pedido do interessado, como nós falamos no começo aqui do nosso bate-papo, que todos, seja o poder público e a coletividade, né, que tem o dever de defender o meio ambiente, significa que se qualquer cidadão, qualquer pessoa, né, que se deparar com uma infração ambiental, ela tem esse dever de comunicar ao órgão responsável aquela degradação. Então, muitas vezes, o órgão ambiental vai até um local em razão de uma denúncia. Mas o órgão ambiental pode ignorar essa denúncia? Hipótese alguma, ele não pode ignorar. Ele obrigatoriamente tem que ir até o local. Ele vai até o local. Constatado que aquela denúncia é procedente, ele instaura o processo administrativo, ele instaura a infração ambiental. Ou, por si só, o órgão ambiental passa no local e verifica que ali está ocorrendo uma degradação. Ele pode instaurar um procedimento administrativo ali de degradação ambiental. E com relação à questão da ampla defesa, veja, o artigo 170, parágrafo 4º da 9.605, ele repete o artigo 5º, inciso 55 da Constituição, que vai assegurar o direito à ampla defesa e ao contraditório. Então, no auto de infração,
Nós temos ele deve ser lavrado em impresso próprio, deve-se ter a identificação do autuado, a descrição clara e objetiva das infrações administrativas constatadas, a indicação dos dispositivos legais e regulamentares infringidos, e não pode conter emendas ou rasuras que comprometam a sua validade. Se não tiver se algum desses requisitos, né, estiver ou com a descrição incorreta, ou houver rasuras ou emendas que prejudiquem, né, que comprometem a validade daquele auto de infração, esse auto de infração deve ser anulado, como já comentei aqui no começo da nossa conversa, né? Ele vai ser anulado e vai ser feito um novo auto de infração, sanando esses erros. Não é possível sanar o erro. Foi um erro de constatação, né? E não houve o dano ambiental. Se não houve o dano ambiental, então aquele auto de infração vai ser anulado e não vai ser aplicado um outro auto, óbvio. Agora, se não há nada que demonstre que não ocorreu aquele dano, ao contrário, olha, ocorreu o dano, mas não ocorreu nessa proporção, deve sim ser refeito o auto de infração para que seja ajustado com o que realmente de fato aconteceu. Tá? Que é o que nós estávamos falando aqui, né? Na iniciatura, no início, na lavratura do auto de infração, verifica-se os vícios. O vício é sanável, né? Ele pode ser convalidado pela autoridade julgadora. Ah, não, o vício é insanável. Ele deve ser declarado nulo pela autoridade que julgar e, dependendo do caso, é feito um novo auto de infração. Muito bem. Com relação aos procedimentos para apuração... Nós temos um minutinho, que já me deram um toque lá na técnica. Minuto? Um minuto. Mas eu só consegui falar do administrativo. Mas já deu mais de 1 hora. Ai, meu Deus, eu falo que eu falo demais. Marcamos uma outra data, fique tranquila. Marcamos uma outra data, mas eu tenho 1 minuto, porque não adianta, os horários são encaixados. Então, eu posso só fechar aqui falando do procedimento? Lógico, então, à vontade. Rapidinho, então. Regras de procedimento para apuração da infração. Defesa, prazo, 20 dias da ciência, prazos corridos. Ofertada a infração, você vai esgotar todas as imposições de recursos, né? Você vai instruir o seu recurso, vai ter o julgamento da primeira instância, o recurso, você vai ter o prazo de 20 dias, o endereçamento, a autoridade que proferiu a decisão recorrida, né? E o efeito devolutivo, ok? É a regra, né? O recurso não será conhecido quando interposto fora do prazo, perante a autoridade ambiental incompetente, por quem não seja legitimado. Não conhecimento do recurso, depois de exaurida a instância administrativa, quando não atendidos os requisitos da administração, ou seja, depois da assinatura do TCRA, certo? Então, aí nós teríamos que entrar no processo judicial, que vai ficar por uma outra oportunidade, porque realmente as responsabilidades, todas elas, se nós formos falar, vai se estender, e o tempo, infelizmente, eu pensei que fosse até às 15h45, e por isso que eu estava aqui tranquila. Não, mas não é. Ai, doutor Sakimi, falar muito é um problema sério. Imagina, eu agradeço imensamente, doutora Angélica Aparecida Carvazan, pela sua participação aqui nas aulas especiais, né, do Damásio, no canal da TV Damásio, no YouTube. Muito obrigado. Tenho certeza que a doutora teria aí, né, uma longa aula no que diz respeito aos procedimentos judiciais, mas já fica aqui o convite. Vamos marcar uma nova oportunidade.
Vamos marcar uma nova oportunidade, será um prazer, uma alegria ter a doutora novamente, aí com um prazo, portanto, maior, será um prazer poder recebê-la. Um grande abraço. Obrigada. E só para complementar, quem de repente, se houve dúvidas, que alguém tiver interesse em tirar alguma dúvida, lógico, pode me contatar. Estou no Instagram, Angélica Carvazan, que nós podemos bater um papo e conversar a respeito. Nós colocamos, inclusive, no GC, nós colocamos já, né, o Instagram da doutora, seguramente receberá inúmeras mensagens dos nossos internautas, que são estudiosos também no direito ambiental. Muito obrigado mais uma vez, doutora Angélica. Obrigada, doutora Zaquini. Obrigada, um grande abraço. Um grande abraço. A vocês que estão nos assistindo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência, uma grande satisfação tê-lo sempre aqui conosco. E agradeço também a todos os colegas, colaboradores aqui nos estúdios da TV Damásio, pela gentileza, né, pelo carinho, pela atenção em fazer chegar até você o melhor som, a melhor imagem, a melhor transmissão da internet. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Até mais. Tchau, tchau.